Hoje à tarde, uma das mesas redondas realizadas na 67ª reunião anual da SBPC falou sobre o papel da universidade no Sistema Nacional de Inovação. Aqui no estúdio com a gente estão o secretário executivo do Ministério da Educação, Luiz Cláudio Costa, e o reitor da UFSCar, Tagino de Araújo Filho, que participaram da mesa e conversam agora sobre o debate que foi realizado. Muito obrigada pela presença de vocês aqui conosco no estúdio. Queria começar perguntando para você, Tagino, qual é o papel da universidade na inovação, como perguntava a mesa, mas mais do que isso, a relação disso com a articulação entre ciência, educação e o desenvolvimento social e econômico brasileiro. Bem, eu acho que antes de mais nada, o papel da universidade é o de desenvolver, melhorar a formação dos seus profissionais, dos profissionais que são formados dentro da universidade, aumentar a produção do conhecimento e fazer uma interação efetiva com todos os setores da sociedade, em particular no que diz respeito à inovação com os setores empresariais. Secretário, embora a mesa tenha sido sobre o papel da universidade, tem se tratado a inovação considerando a questão da tríplice hélice e dos papéis, a necessária interação entre a universidade, o governo e a indústria. Nesse sentido, gostaria que o senhor falasse um pouco como o Ministério da Educação tem enxergado, tem visto, tem tratado essa questão da inovação e que ações vêm sendo realizadas ou estão nos planos. Primeiro, o entendimento do governo do papel estratégico das universidades federais nesse país. Nós ampliamos as universidades, ampliamos as vagas, fizemos uma grande expansão com qualidade, um esforço muito grande de cada universidade desse país, mostrando assim o seu papel estratégico, fazendo o ensino, pesquisa e extensão. Ampliamos a pós-graduação, então a pós-graduação que tem essa interação direta, que possibilita a inovação, também foi ampliada. Isso tudo deu patamar para que as universidades avançassem agora para a inovação, que é mais um desafio que elas têm. A Universidade Brasileira, e nós comentávamos isso lá, através do sucesso da sua pós-graduação, o Brasil é hoje o 13º produtor de conhecimento novo no mundo. As universidades brasileiras têm os seus cursos de graduação reconhecidos pelas suas qualidades. Então, agora nós precisamos avançar na inovação, que é esse diálogo que a universidade já vem fazendo, mas através dos marcos legais que estão se modificando, se torna cada vez mais fácil. Isso necessita um esforço das universidades, que elas vêm fazendo, um esforço na adequação da formação, na discussão interna dos seus processos formativos, e, é claro, do Ministério, no sentido de estarmos juntos para podermos apoiar esses avanços que a universidade busca dar. Porque se nós queremos um país que seja cada vez mais justo, que tenha um desenvolvimento econômico, social, ambiental e humano que nós desejamos, isso não se faz sem a participação das universidades. Quer dizer, elas têm que participar do desenvolvimento econômico, social, ambiental, humano. Então, isso tudo faz da universidade aquilo que nós queremos que seja. Portanto, o papel do Ministério é esse, estar junto das universidades, entendendo o seu papel estratégico, apoiando essas iniciativas, auxiliando junto com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação na alteração dos marcos legais e permitindo que a universidade tenha condições de dar esse passo. Uma fala que tem sido recorrente é a questão da universidade do século XXI, da universidade que esteja preparada para as transformações e para as novas demandas que aparecem nesse início de século. Além disso, a gente tem esses últimos anos de intensas transformações na educação superior, particularmente nas universidades federais. Então, uma pergunta para vocês dois agora, como vocês veem como os principais desafios ou até mesmo os gargalos, onde é urgente que as universidades agora reflitam e se transformem para poderem ser essa universidade do século XXI e enfrentar esses novos desafios que surgem a partir, inclusive, desse grande momento de crescimento que aconteceu nos últimos anos. Secretário, por favor. Olha, primeiro, a universidade é a instituição que, por excelência, tem a prerrogativa, ou tem quase que a obrigação, de analisar e de propor novos modelos civilizatórios, enfim, propor novas caminhadas. A universidade faz isso. Ao mesmo tempo, a universidade ela tem que ter um pé no passado, porque se nós observarmos as universidades mais antigas da Europa têm 1000 anos, nós temos universidades mesmo aqui na América do Sul, que são universidades muito mais antigas do que a nossa,
mas ela tem, como você disse, também que ter um pé no futuro, quer dizer, ela tem que apontar isso. Agora nós estamos tendo transformações no mundo que são transformações que estão mexendo com a forma de você transmitir o conhecimento. Por quê? Porque antes, se você pensar 20, 30 anos atrás, a fonte de todo saber era o professor. Eram os seus livros, eram as grandes bibliotecas. Hoje não. Hoje nós temos essa fonte hoje disseminada, nós temos várias formas de aprender e de disponibilidade do saber. Então a universidade, o professor, ela tem um novo desafio, né? Fazer uma análise crítica desse conhecimento que está disponível de diversas formas, que nem sempre é o conhecimento correto. Fazer uma análise crítica sobre a utilização desses conhecimentos e mais. Nós não podemos permitir que o mundo só seja globalizado no modelo econômico. E a universidade tem esse papel, então, de realmente globalizar em todas as suas diversidades, né? O reconhecimento de diferentes culturas, de diferentes povos, o respeito, tudo. Então, a universidade cabe isso aí. Então, ela tem um papel preponderante nessa transformação que nós estamos vivendo. Muito obrigada, professor Targino. Hoje nós, inclusive, discutimos a questão dos projetos pedagógicos. Nós temos com urgência de rever os projetos pedagógicos das nossas universidades para que eles se adequem a essa nova realidade. Acho que essa é uma questão crucial. Uma outra questão que, para mim, chama muita atenção e que o secretário Luiz Cláudio acabou de tocar é que, primeiro, as universidades, nesse processo de expansão, se tornaram muito mais inclusivas, ampliando seus programas de ações afirmativas. Hoje, aqui, por exemplo, na UFSCar, nós temos uma realidade que se assemelha muito mais à realidade social do país. E também precisamos fazer com que a universidade também se internacionalize, para que a gente tenha na universidade não só um reflexo do país, mas também do global. Muito obrigada. Participaram da mesa de hoje à tarde também a secretária executiva do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, Emília Cury, e o presidente da ANPEI, Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas Inovadoras, Gerson Valença Pinto. A gente conversa com ele daqui a pouco. Agora está conosco aqui no estúdio Gerson Valença Pinto, que é presidente da Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas Inovadoras, a ANPEI. Ele também participou da mesa redonda de hoje à tarde sobre o papel da universidade no Sistema Nacional de Inovação. Gerson, muito obrigada por vir conversar com a gente. Obrigado. Eu queria que a gente começasse falando do tema da mesa, realmente, na sua visão e na visão da ANPEI. Qual é o papel da universidade no Sistema Nacional de Inovação? Bom, foi muito bom participar daquela mesa, um debate bastante rico, né, com visões bastante complementares da empresa, da academia e do governo. Então, propiciou um ambiente de muita discussão e discussões bastante ricas nesse sentido. Para mim, a universidade tem um papel muito importante, né, no Sistema Nacional de Inovação, seja através da formação das nossas pessoas, nossos recursos, seja no desenvolvimento de tecnologia de fronteira, em áreas que talvez seja muito difícil para uma empresa estar investindo devido ao risco tecnológico envolvido, o avanço do conhecimento humano, né, que acontece nas universidades. Eu acho que o papel absolutamente central, né, que ela desempenha. E também toda a parte de extensão, como a universidade poder impactar a sociedade de maneira mais ampla, trabalhando com todos os atores, seja a cidade, seja o Estado, seja as empresas, a sociedade de maneira geral. Então, para mim, a universidade tem um papel absolutamente central no Sistema Nacional de Inovação e acho que a gente tem trabalhado bastante nesse sentido. Teve uma grande convergência com relação a quais são os principais elementos, né, importantes que a universidade tem que estar endereçando e vem se desenvolvendo, mas acho que a gente está avançando bastante enquanto país, sobretudo fortalecendo essa conexão empresa, universidade e governo, que para mim é aí que mora o sucesso da inovação. Essa questão da interação, da necessidade, da relevância da interação entre universidade, governo e indústria na promoção da inovação é algo que agora ganha cada vez mais destaque, vira um consenso. Nesse sentido, qual é então o papel da empresa, da indústria na promoção de um ambiente favorável à inovação no Brasil?
Bom, a indústria também tem um papel bastante importante no Sistema Nacional de Inovação, que é fazer a conversão, sabe, da ciência em tecnologia, da tecnologia em inovação e inovação que chega no mercado. Então, a inovação chega no mercado através das empresas. Então, é o papel indelegável das empresas nesse sentido, né? E sempre trabalhando junto com a universidade e trabalhando junto com o governo. Na discussão sobre inovação, durante muito tempo, um dos argumentos que se ouvia é que a indústria brasileira não seria inovadora, ou não teria interesse pela inovação por diversos motivos. Como é esse cenário atual na sua visão e na visão da ANPEI? A ANPEI tem trabalhado inovação no Brasil nos últimos 31 anos, né? A gente completa 31 anos agora em 2015, com o objetivo de disseminar a inovação dentro das empresas e também atuar no nosso ecossistema de inovação do Brasil, para que seja um ambiente mais propício às empresas fazerem inovação. Eu acho que a gente tem avançado bastante, sobretudo nos últimos 10 anos, né, com a Lei da Inovação, a própria Lei do Bem, a criação dos NITs. As empresas também estão investindo cada vez mais em inovação. Então, eu sinto que existe um momento importante, sobretudo um avanço nos últimos 10 anos, no sentido de colocar a inovação ainda mais estratégico nas agendas das empresas. Mas acho que a gente tem muito que percorrer ainda, tem um longo caminho a seguir. Mas eu sinto que existe um movimento de que não dá para ter uma estratégia de crescimento que não passe pela inovação. Aproveitando que você falou dessa longa história de atuação da ANPEI, gostaria que você apresentasse então as principais iniciativas, os principais programas, as discussões que a ANPEI tem conduzido nesse sentido de promover esse ambiente inovador. Bom, alguns exemplos de atuação da ANPEI, porque também como associação, nosso objetivo é de promoção de inovação no país, a gente tem trabalhado com vários comitês dentro da associação, envolvendo sempre a indústria, sempre o governo, sempre as universidades, e discussão de temas centrais. Então nós temos comitês de propriedade intelectual, né, que é um item importante para ser endereçado no Brasil. A gente tem um comitê de fomento, que a gente, embora tenha avançado nos últimos anos, a gente tem uma agenda de bastante avanço ainda pela frente, né? Precisamos avançar ainda mais. Temos um comitê de universidade e empresa, ICT Empresa, que foi bastante importante para a discussão que nós tivemos aqui hoje, nessa tarde. Comitê de Inovação em Serviços, né? Comitê na Gestão de Inovação, vários comitês que promovem o ambiente para discussão e troca de práticas de inovação e discussão de temas importantes para a inovação no Brasil, né? Com uma agenda propositiva. Então, isso alimenta a ANPEI para estar atuando nos vários setores, para colocar uma agenda de mudança com relação a alguns desses nós que a gente tem em inovação no nosso país. A gente também tem atuado bastante fortemente junto com o governo em programas governamentais. Né? Tivemos recentemente o lançamento do ITEC, que é uma plataforma, né, colaborativa, onde oferta e demanda tecnológica se encontram, propiciando negócios inovadores. Então, um exemplo importante, bem concreto disso. Temos trabalho também junto às FAPs, temos trabalho forte também de compartilhamento de boas práticas de inovação para os nossos associados, para que eles possam ganhar velocidade, acelerar sua curva de aprendizagem, né, e com isso estar inovando mais rapidamente, mais fortemente, mais eficientemente. Temos trabalhado também com várias outras associações parceiras, então uma coisa que a ANPEI acredita, que ela não pode ser um fim em si só. Então a gente sempre trabalha junto com os outros atores, né? E aí todos os atores de inovação do Brasil, todas as várias associações, numa agenda convergente de país. Ou seja, uma agenda que para a gente é importante disseminar a inovação nas empresas e também poder influenciar de alguma forma a inovação no nosso país e a criação do ecossistema mais favorável à inovação. Para a gente terminar, você esteve à frente de empresas que são consideradas sucesso em inovação no Brasil. Qual é o segredo? O segredo é você colocar a inovação no centro da sua estratégia. Não pode ser um departamento, não pode ser uma área, não pode ser inovação só focada no produto. Tem que ser inovação no sentido mais amplo, no sentido 360. Inovação em produto, inovação em serviço, inovação em modelos de negócio, inovação na sua fábrica, inovação em todos os aspectos da sua organização. Empresas inovadoras de verdade incorporam inovação na sua prática do dia a dia e no centro da sua estratégia. E considera a inovação como uma alavanca importante de crescimento sustentável da sua empresa. Muito obrigada, Gerson. Foi um prazer. E continue conosco na cobertura da 67ª reunião anual da SPPC.